Dor de cabeça depois de tomar vinho. Você já passou por isso? Muita gente culpa o álcool, ou o sulfito, ou o vinho lá muito baratinho. Mas e se eu te disser que essa não é toda a verdade? Na real, a explicação é bem mais complexa e pode estar em muito mais coisa que ninguém acredita. Então hoje eu vou te mostrar por que alguns vinhos derrubam enquanto outros passam bem lisinho. Então roda a vinheta e bora pro vídeo para aprender mais coisa aqui neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Agora vamos lá. Quando o assunto é dor de cabeça com vinho, o bode expiatório mais atual, a trend, o assunto do momento, são os sulfitos. Bom, a galera aprendeu sobre isso aí recentemente, né? E como sempre, nesse oceano de ideias rasas que é a internet, essa ideia se espalhou. E cada pouco eu vejo aí alguém se dizendo alérgico a sulfitos. Muito bem, o sulfito ele tem sim papel nessa história. Porém, a gente tem que deixar claro que o sulfito é usado em praticamente toda a indústria alimentícia. Fruta seca, refrigerante, molho pronto e, claro, também vinho. Em doses normais, ele é comprovadamente seguro. Isso aí não se discute muito. Agora a questão é que essa dose aí tem uma pegadinha. Porque o ponto é que a gente está consumindo sulfito de todo lado. E para piorar, o tempo inteiro. A verdade é que a nossa vida aí mais moderna, leia-se industrial e artificial, tem os seus efeitos colaterais, certo? Então quando você abre aí aquele vinho muito baratinho, provavelmente cheio de adição de sulfitos, porque basicamente ele precisa durar, viajar e ficar padronizado sempre, a quantidade ela é realmente bem maior do que em um vinho feito aí com mais cuidado. Ainda que essa quantidade esteja dentro dos limites legais, ok? Agora, vamos falar desse pessoal aí que está se dizendo alérgico a sulfitos. Embora realmente esses casos existam, eles são extremamente raros, viu? E de todas as pessoas que eu escuto dizerem que são alérgicas, e eu não quero desacreditar aqui, boa parte, para não falar aí grande maioria, me parece que, caso realmente fosse, pelo menos como ela diz, alérgica ou muito sensível ao sulfito, ela na verdade não poderia comer praticamente nada industrializado. Não quero desacreditar, mas eu também não acho que os sulfitos aí sejam os únicos culpados. Mas certamente não dá para dizer que eles são os mais inocentes. Isso também não discuto. A real, me parece que o problema começa quando ele se soma ao resto aí de toda essa equação. E isso eu vou te explicar agora. Mas o que não dá é para simplificar e dizer aí, foi o sulfito. Que isso é certamente cair numa meia-verdade. Agora vamos falar do álcool, né? Que é a parada aí mais simples da coisa. Então não adianta, o álcool por si só, ele já pode sim dar dor de cabeça. Por uma série de motivos, né? Ele dilata os vasos sanguíneos, pode alterar a pressão, pode mexer com o sono, mas principalmente desidrata. E os sintomas, eles obviamente são mais ou menos evidentes nas pessoas. E ou mais ou menos proeminentes também. Tipo, tudo isso aí que eu acabei até de citar, né? É meio que um superlativo do que ele pode fazer, né? Porque você sabe muito bem que, na maioria dos casos, não é assim. Só para fazer um parênteses aí, né? Porque o pessoal meio anti-álcool aí é meio xiita. Cada taça que você bebe faz o corpo eliminar mais líquido, certo? E aí acontece o óbvio, você continua bebendo, né, seu desgramado, e aí se esquece de se hidratar. No dia seguinte, você acorda com aquela ressaca clássica, e beber junto com água vai fazer sempre toda a diferença. Isso é o básico que muita gente esquece, né, e aí coloca a culpa no vinho muito alcoólico, no vinho muito tânico, pesado, e no final das contas nem se dá conta da quantidade que bebeu, e também não se deu conta de nem sequer tomar um pouquinho de água. Então, quando você acorda com aquela baita ressaca com a cabeça latejando, o que você está sentindo mesmo é mais uma sede acumulada do que qualquer outra coisa. Fenômeno também conhecido como desidratação.
Bom, esclarecidos esses dois pontos aí principais, agora vamos falar do ponto que pouca gente sabe e que aqui a coisa pode ficar meio feia. Porque eu tô falando de tudo que um vinho pode ter lá dentro, na taça que você bebe e que você nem sabe. Não é só uva fermentada como a maioria imagina. Aliás, bem longe disso. Na prática, a legislação de todos os países permite centenas de insumos enológicos sendo utilizados no vinho. Uns mais, outros menos. E esses insumos vão desde enzimas, colas, clarificantes, estabilizantes, reguladores de acidez, taninos em pó, chips de carvalho, goma arábica, leveduras aromatizantes, enfim. Já deu para entender que a lista é longa, né? Isso tudo faz parte de uma caixinha de ferramentas que é usada para fazer um vinho, para fazer com que um vinho dependa menos dos problemas de campo e seja mais baseado numa receita pronta. E nesse caso, a uva é quase que o que menos importa. Então, nesse vinho aí mais barato, aquele bem baratinho mesmo, aquele de produção em massa, essa caixinha de ferramentas aí ela é utilizada sem dó. E o objetivo é padronizar o sabor, deixar o vinho pronto mais rápido e, claro, reduzir custos e permitir aguentar o tranco. Que tranco, André? O da viagem, o da exportação, o das diferenças de temperatura, o da prateleira do supermercado e por aí vai. Quem mais vai sentir esse tranco aí também? A sua cabeça? Não sei, mas provavelmente sim. Então essa química barata e somada com coisas que você nem imagina que estão ali, se somando ao álcool, ao sulfito, que nesse caso sempre está no nível aí mais alto, né? E não adianta, né? Isso tudo tem que desembocar em algum lugar. E geralmente você sabe onde. Pouca gente tem consciência disso, mas a diferença entre um vinho que é cheio de correções e um feito com intervenção aí mais controlada pode ser também, sim, parte do motivo da dor de cabeça no dia seguinte. Agora, por falar em ingredientes aí, tem um detalhe que pouca gente sabe atualmente. Durante muito tempo, houve uma batalha legislativa para que os vinhos trouxessem a lista de ingredientes informados nos rótulos. Não convém explicar aí toda essa novela por aqui, tá? Mas eu vou te resumir. O vinho, por ele ser um produto de fermentação natural, ele escapa de certas sobretaxas e algumas obrigações que incidem sobre os destilados, que são os chamados álcoois fortes. Então, ou seja, ele acaba sendo enquadrado mais como um alimento do que como uma bebida alcoólica. Estou falando de legislação europeia, tá? Não tem nada a ver com o Brasil aí o que eu estou dizendo. Pela lógica, se ele é um alimento, tá, sob certo aspecto, ele deveria ter a lista de ingredientes como qualquer outro produto no supermercado. E depois de muita discussão, o fato é que desde 2023 isso virou uma lei aqui na União Europeia. Então agora, todo vinho precisa trazer uma lista de ingredientes no contrarótulo. E isso é honestamente uma revolução, viu? É verdade que ainda existem muitas ajudas enológicas que não precisam aparecer na lista, mas uma boa parte das correções mais simples, sim, como a goma arábica, por exemplo, para dar sensação de maciez, a adição de açúcar para ajustar corpo, os corretores de acidez, né, para deixar o vinho mais fresco, entre outros aqui. Embora muita coisa tenha assim ficado de fora, já dá para ter uma noção muito melhor do que realmente tem ali dentro da garrafa. E tem um outro detalhe que é bem legal aí nisso tudo, tá? Porque por lei, essa informação ela precisa ser traduzida para todas as línguas europeias. Isso inclui os nossos queridos amigos portugueses da terrinha. Nós brasileiros, a gente vai poder escanear, né, o QR Code e ver a lista de ingredientes em português, seja de um vinho francês, espanhol ou italiano. Bacana, né? Eu te garanto uma coisa, tá? Tem algumas máscaras que vão cair por aí. Pois tem sim vinho bem caro por aí, dizendo que vende o mais puro terroir, mas que tá cheio de correções artificiais que nunca apareceram no rótulo antes. Vamos ver a cena desses próximos capítulos. Agora, chegando para os finalmente, eu quero falar mais uma última coisa. A maioria das pessoas que eu recebo nas visitas por aqui me diz assim: André, os vinhos aqui não me dão dor de cabeça. Eu encho a cara e não dá nada. Como é que pode? eu honestamente, eu já fui mais cético com relação a isso. Mas depois de um tempo morando aqui, eu confesso que comigo parece meio que ser a mesma coisa. No Brasil, eu tinha muito mais dor de cabeça. Talvez eu bebesse mais no Brasil? Não acho que seja o caso. Agora, o que eu tô querendo dizer é que eu tô aprendendo que talvez nem o álcool sozinho, ou mesmo a química mais barata, os sulfitos, enfim, eles sejam os únicos culpados dessa coisa toda. Eu tenho cada vez mais acreditado que a diferença pode estar realmente em todo o resto aí que vem junto. E por que eu tô dizendo isso? De um modo geral, a legislação europeia ela é muito mais rigorosa no uso de aditivos industriais em praticamente
todos os alimentos. Então, aqui você pega um produto, por exemplo, no supermercado, e é muito mais fácil você achar produto aí com 2, 3, sei lá, 4 ingredientes no máximo. No Brasil, e ainda pior nos Estados Unidos, isso é quase impossível. E não é que não exista, eu sei que existe, mas quando existe, ou ele é muito caro, ou ele é realmente um negócio assim, muito exclusivo. Então, eu acredito que a gente é, digamos assim, naturalmente mais intoxicado no Brasil, infelizmente. E com vinho me parece ser a mesma coisa. Quanto mais barato e industrial, mais química permitida e usada para segurar preço e padronizar. Enfim, eu não sei. Eu tenho pensado bastante sobre isso e tenho me convencido cada vez mais disso também. Então, para resumir, eu acho que o que realmente pega é a soma de tudo. A química barata, todos esses aditivos, a falta de hidratação. E no caso dos países aí como o Brasil, infelizmente, talvez uma indústria alimentícia que já nos deixa naturalmente mais intoxicado antes mesmo da primeira taça. E aí quando você toma um vinho feito com mais cuidado, talvez com menos intervenção e dentro de legislações mais rígidas, pode ser que a dor de cabeça realmente suma ou pelo menos diminua muito. Mas em todo caso, eu gostaria que tudo fosse sem mais flores, que fosse mais romântico. Mas a verdade é que no mundo do vinho tem muita coisa que não é dita na íntegra, infelizmente. Mas agora eu quero saber de você. Qual vinho já te derrubou e qual foi aquele que te surpreendeu por não dar nem reação nenhuma? Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque, de novo, não te custa nada, não cai o dedo, R$0, e você ainda ajuda esse que você fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Santé!